Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Olá, olá pessoal. Hoje eu vou fazer uma aula. Eu vou ler um texto aqui na tela, certo? E aí eu vou falando, né, sobre o texto, tudo aquilo que vamos tentar passar uma mensagem espiritual, falar algo interessante. Uma coisa que me veio aqui à cabeça, por exemplo, eu estou vendo o texto aqui na minha frente, certo? E você não está, você só está me vendo. Então, me veio na cabeça assim, a pessoa que é um médium, ou a pessoa que tem poderes místicos, né? Essa pessoa ela está vendo coisas que você não percebe. Você às vezes só está olhando com uma visão física, mas, por exemplo, eu estou olhando aqui as coisas que estão por trás da tela aqui, mas aparentemente, né? Essa é a história bacana da percepção, né? Da percepção. É dito, por exemplo, que quando você está lá no reino superior, você não pode esconder aquilo que você é. Cada pensamento seu, cada sentimento seu, certo? A sua energia, ela emana, assim, é uma aura que a pessoa que está lá por exemplo, no plano mental, onde estão os sábios, pessoas avançadas, eles olham para você e eles já sabem de tudo, né? O que você está pensando, o que você está sentindo, porque você manifesta isso. Então não tem jeito de você esconder a sua vibração pessoal. Cada pessoa, como um espírito nesse mundo, ele tem uma impressão digital espiritual. Aí no reino espiritual é diferente a dimensão. Por exemplo, eu sei que o Bacta alemão está lá no planeta Terra, encarnado, né, naquele corpo, ele está fazendo aquele trabalho X, e aí eles sabem tudo, certo? Então tem essa questão para a gente pensar que não adianta você tentar enganar seres de uma plataforma superior dimensional. Eles já sabem tudo que você está pensando, sentindo, eles sabem qual é o seu futuro, aonde você vai chegar nesse tipo de vibração atual que você está. Dessa forma, é muito legal isso, né? Por isso a gente não pode ir para esses reinos superiores e mais purificados se a gente não purificar a nossa existência. Temos que ter sempre pensamentos e sentimentos em harmonia com o lado espiritual, o lado divino, que é o que vai nos caracterizar para adquirir esse tipo de mediunidade ou de poder ou de visão, né, mais abrangente do campo vibratório de todo mundo. Isso é muito... E também, né, você ter essa facilidade de encontrar quem você quiser em qualquer lugar do universo, porque cada um tem a sua impressão digital. Então tem uma forma de você descobrir, onde é que está o alemão? O alemão está lá no planetinha Terra, fazendo uma palestra, ele está se esforçando para dar uma purificada, mas também, olha lá, a hora dele tem muitas sujeiras ainda que precisam ser limpas, e aí vai sendo feito uma espécie de trabalho consciente. E aí quando você dá abertura mais para esse lado espiritual, você começa a receber, né, essas influências, essa ajuda, esse auxílio, no qual você vai ser orientado a melhorar a sua performance nessa encarnação humana aqui, no caso aqui, no planeta Terra atualmente. Ok? Então seres também, não só seres de luz, mas também tem seres de trevas, chamados, né, demônios ou espíritos de natureza ruim, que também tem esse poder de chegar perto de você e saber o que você está pensando, o que você está sentindo. E tão logo você dê uma abertura de pensamento, ou seja,
quando você frequencia o seu pensamento de acordo com o nível de trevas ou de densidade maior, esses seres, eles penetram nessas aberturas, né, que você porventura tenha cedido, uma raiva, um ódio, promiscuidade, medo. Quando você abre essas portas, eles sugam, né, a sua energia, e você dá alento para fazer coisas que vão alimentar essas entidades trevosas. Da mesma forma, se você é uma pessoa que está buscando a vida espiritual, está meditando, está sempre orando, está sempre, né, clamando que os seres superiores, anjos, que nome você queira dar, que venham trazer as respostas para você se iluminar, para você entender o que você está fazendo aqui nesse planeta Terra, você também recebe com muito carinho essa atenção de seres superiores. Logo, você é que é o responsável, você que está decidindo dentro da sua própria energia se você vai dar abertura para os seres das trevas ou para os seres da luz. Seres da luz, né, representam pessoas, né, almas que estão trabalhando em harmonia com o ser divino, que está agora mesmo dentro do seu coração. E seres trevosos são seres que sugam a sua energia, eles querem que você fique negativizado, porque são seres que não se rendem a Deus, que não querem seguir, né, vamos dizer assim, o protocolo de harmonia das leis divinas nesse mundo. Você tem que ficar muito atento dessa questão, né? Apesar de você já saber disso, de todo mundo ter falado, é isso que está acontecendo na vida de cada um. E aí você vai purificando a sua vida. Por isso que o Mestre Jesus falava, orai e vigiai. Orai e vigiai é só isso. Orai, orai, né? Ativa a sua aura só com elementos nobres, superiores, purificantes, certo? E vigiai para não deixar que seus pensamentos e sentimentos se negativizem, fiquem com inveja, com mágoa, ou você desejar possuir muita coisa material, assim, nesse sentido do egoísmo, né? Dinheiro, poder, muita coisa relativa à carne, né? Ao físico. Isso tudo aí você está realmente facilitando as coisas para determinadas entidades que existem assim, né? Tem seres que não querem se render a Deus e que estão sempre tentando se dar bem em cima de outras pessoas. A pessoa que está desencarnada, às vezes, ela quer fazer ações que ela não consegue naquela dimensão que ela está. Então ela vem tentar usar o seu corpo, ludibriando a sua mente, ou seja, você vai aceitar a sugestão dessa entidade negativa para fazer algo que é bom para essa entidade negativa, mas não é bom no seu processo espiritual. Às vezes a pessoa começa a pensar em querer fazer coisas que realmente não vem dela. Aí você pensa, eu quero beber, eu estou com a vontade de beber, nossa, eu estou com a vontade, mas essa vontade não é você, é a sugestão dessa entidade, falando, né? Vai lá no bar, vai lá, compra, faz isso, entendeu? Aí você vai e cede, porque aí você, quando você começa a beber, você dá abertura, aí você bebe, tipo assim, era para beber meia garrafa, você bebe, né, umas 2, 3 garrafas, vamos supor, de vinho, porque aí eles vão tomar através do seu corpo, da sua, né, seu veículo físico, aquilo que eles querem, ou a sexualidade, tudo, né? Não estou dizendo que tudo é ruim, mas eu estou falando que você tem que prestar atenção, porque se a gente for ver a pessoa que está em ignorância espiritual, ela é totalmente conduzida por essas sugestões de seres que não tem nada a ver. E ao mesmo tempo, se você está purificado, se você é uma pessoa que busca realmente a vida espiritual, com muito amor, com muito carinho, se você tem essa avidez de encontrar Deus, de se autorrealizar nesse mundo,
você dá abertura para que seres angelicais, seres superiores, sábios de outros lugares, seres de luz venham e te auxiliem nessa jornada, passando a experiência dele. Porque você não pode receber a experiência de um ser luminoso, através da telepatia ou da forma lá como eles fazem, se você não tiver com o canal aberto nesse sentido, o canal purificado. Por isso se diz, tem os médiuns que são puros, né, os médiuns puros, eles recebem espíritos superiores. E os médiuns que são impuros recebem entidades inferiores. Logo, né, tem todo esse entendimento, essa miscelânea para nós pensarmos em cima. Logo, cada dia, tudo que você tem que fazer é se colocar na posição de estar situado conscientemente no espírito, naquilo que você é. Você tem que entender que Deus está no seu coração e que você tem muitos irmãos, né, desencarnados, já em dimensões superiores, que são mais evoluídos que você em consciência, que vão te ajudar. Então tem que pedir, tem que ter fé completa nisso, ok? Aqui então esse artigo que eu vou ler agora, que está aqui bem em frente de mim, mas que você não está vendo, nós vamos falando, são sete itens, nós vamos falar, né, de cada um e colocar alguma coisa. Eu achei interessante, tá? Então o título dessa matéria é Supere o poder do ego sobre você. O ego é o quê? O ego é quando o espírito se identifica com o corpo material. Aí se chama o ego. Na verdade é o falso ego, né? O espírito é o ego real. E o falso ego é quando você se identifica com a energia sentimental, mental, física. Então isso que a gente está vendo aqui. E que isso aí que, né, tudo que eu falei no início é para você entender. Que enquanto você está situado nesse ego falso, nessa falsa identificação com a matéria, você está suscetível a ser uma pessoa conduzida por entidades, ou por valores, ou por crenças que não vão te libertar dessa ilusão, né? Você vai ficar cada vez mais preso nessa matrix, certo? Então o primeiro item é: deixe de ficar ofendido. Deixe de ficar ofendido. Aí embaixo tem uma coisa que delinea isso, né? Fala assim: o comportamento dos outros não é motivo para ficar retido. Aquilo que o ofende somente o enfraquece. Se estiver procurando ocasiões para ficar ofendido, você as encontrará a cada oportunidade. Isso aqui quer dizer o seguinte: se você está situado no falso ego, você tem um tipo de identificação nesse mundo que faz você parecer ser alguém assim, muito importante. Logo, se alguém vem e fala alguma coisa que te chateie, por exemplo, você vai ficar ofendido, né? Vai ficar chateado, certo? Então está falando aqui que o comportamento das outras pessoas em relação a você, se você tiver muito, né, você estando no espírito, você não vai dar motivo para que o comportamento deles em relação a você te afete, certo? Porque cada pessoa é cada pessoa, cada um tem o seu nível de evolução, tem as suas aberturas para o lado purificado ou para o lado contaminado da vida. E nesse mundo nós temos relações, e cada pessoa ela não tem que ser igual àquilo que a gente quer. Logo, se você se ofende, né, imediatamente você se contamina com uma energia ruim, nasce uma amargura, né? Então temos que observar isso. A vida espiritual significa você vencer o seu ego momento a momento. Isso que você tem que entender. Então, aqui está falando, aquilo que te ofende te enfraquece, certo?
Quando você está ofendido, você fica com raiva, ou começa a querer falar mal da outra pessoa, né, da pessoa que te ofendeu. Aí você dá abertura na sua área energética, propiciando a que mais influência esses seres ou a sua própria energia traga para você uma coisa mais negativa, né? Então, por isso que ele fala que se você estiver procurando ocasiões para ficar ofendido, você as encontrará em cada oportunidade. As ocasiões surgem sempre que você se ofende. Se você é uma pessoa que não tem essa visão mais ampla e fica ofendido por qualquer coisa, se seu ego está ali caminhando, né, sempre com uma certa altivez, um certo orgulho, você não vai ser uma pessoa tranquila, livre. Aí qualquer coisa que alguém falar, ou qualquer coisa, qualquer situação do mundo vai te fazer ficar ofendido. Mas vai fazer porque você é um ser de fácil ofensa, vamos dizer assim. Você é uma pessoa que é facilmente ofendida. E daí você começa a criar as oportunidades onde muitas coisas, muitas pessoas vão te ofender. Certo? Devemos entender que tudo nesse mundo é um tipo de lição. Temos que aprender a nos libertar do falso ego. Então, de acordo com como é o seu ego, você cria as próprias situações que vêm tentar te libertar dessa condição. Por exemplo, no caso agora desse aqui, de ficar ofendido. Aí você aprende, essa pessoa pensa assim, essa pessoa fala assim, né? Cada um, aí você respeita, cada um tem um jeito de ser, de falar. Às vezes a ocasião que a pessoa fala uma coisa para mim, ele que está mal com ele, aí ele vem, me agride. Então você tem que, o ego tem que, esse é o primeiro item, certo? Não fique ofendido, tá? Depois, item 2, libere a sua necessidade de vencer. Aí vamos à descrição. O ego adora nos dividir em vencedores e perdedores. A busca da vitória é um meio infalível de evitar o contato consciente com a intenção. Por quê? Porque, em última instância, a vitória é impossível o tempo todo. Alguém lá fora será mais rápido, mais afortunado, mais jovem, mais forte e mais inteligente. E novamente você se sentirá inútil e insignificante. Né? Já reparou? Nós temos esse orgulho, queremos ser os melhores. Aí a própria estrutura do sistema material, desde quando nascemos, pais, professores, né? O sistema faz, você é um vencedor, você conseguiu. E isso aí faz o que? O ego cresce. Não devemos ter essa propensão a querer ser melhores nesse sentido de eu sou melhor que aquela outra pessoa. Essa necessidade, né? Eu venci, né? Por isso que as Olimpíadas, os esportes são muito apreciados, porque sempre tem aquele que vai vencer. Mas quando a gente está vendo esporte e tudo, e a gente torce, é a gente que quer vencer. A gente quer vencer em tudo. Então o ego, né, o sistema, ele adora dividir todo mundo, a sociedade, em partidos, vencedores e perdedores. De modo que se você tem o falso ego, você vai querer o tempo todo, né, estar do lado dos vencedores. Porém o sábio, ele nem se lamenta, nem se regozija, né? No Bhagavad Gita diz isso. O sábio, se ele perder, perdeu. Se ele ganhar, ele ganhou, não importa. O que valeu foi a tentativa de ter feito algo. Ele não está envolvido pelas derrotas e pelas vitórias. É isso que Deus fala no Bhagavad Gita, né? O sábio, ele é tranquilo, ele tem uma paz. O ego não está tomando conta dele. Ele não está se identificando com esse corpo, ou com a mente, né? Com essa intelectualidade que eu tenho que saber mais que todo mundo. Aí aqui fala que a
A busca da vitória é um meio infalível de evitar o contato consciente com a intenção. Porque, em última instância, a vitória é impossível o tempo todo. Aqui quer mostrar o seguinte, que mesmo que você se ache o melhor, do lado de fora, dentro da circunstância onde você vive, porque você está aqui nesse mundo material para que seu ego seja destruído, ok? Então sempre vai haver alguém que é melhor que você, ou melhor não, alguém que é superior a você na função que você quer e alguém que é inferior. Ou seja, alguém que faz menos do que você. Mas a gente não pode julgar assim. Ah, aquela pessoa é menos que eu. Aí você é igual um cachorro, né? Quando você tem um cachorro, por que todo mundo gosta de um bicho? Porque o bicho ele é submisso a você, você é superior ao cachorro, você fala, ele obedece, né? Assim, então, nós temos prazer de associar com quem é inferior a nós, dentro daquilo que é os valores de um sistema que classificam uma pessoa como vencedora ou com mais qualidades. E não queremos muito nos associar com pessoas que são superiores a nós, dentro desses mesmos valores, né? Por isso que tem a inveja. Sempre que tem alguém que se destaca, você já dá um passinho para trás, né? E o ideal seria o quê? Poxa, você vê que uma pessoa é melhor, poxa, eu vou aprender com aquela pessoa, poxa, ela é tão superior nesse quesito de ser, e eu vou me aproximar dessa pessoa e vou curtir a vida, entendendo, ampliando meu horizonte de compreensão, né? Infelizmente as pessoas querem medir por baixo. Daí um sistema, vamos dizer assim, político, onde uma população, ela não quer ver as pessoas crescerem na vida, serem excelentes empresários, excelentes, né, realizadores. Não, elas querem que todo mundo desça para o padrão delas, todo mundo ser uma pessoa miserável. É assim que trabalha o falso ego, isso é errado. Então cada um tem que se situar na sua posição. Você também tem capacidade, dentro daquilo que você veio nessa encarnação, de ensinar as pessoas. Você tem uma qualidade que é só sua, você tem algo que só você recebeu para ensinar dentro desse quebra-cabeça, né, universal. E também as pessoas chamadas inferiores, elas, se você for perceber, elas têm muito também a ensinar a você. Às vezes as pessoas mais simples são as mais sábias. Temos que ficar, né, ligado nessas questões. Então você tem que liberar, né, a sua necessidade de vencer. Não queira ser vitorioso. Ser vitorioso na parte espiritual até que pode, né? Eu quero vencer a ilusão do mundo material. Aí é outra coisa. Mas você quer vencer algo ilusório dentro da Matrix, que é outra ilusão, então aí é o ego. O espírito não, o espírito ele já é sempre vitorioso quando você está situado naquilo que você é, né? Como dizia o senhor Buda, né? É mais difícil vencer a si mesmo do que um exército de milhões e milhões de guerreiros. Atingir esse ponto em que você atingiu a plenitude da alma, aquilo que você é na relação com o divino, essa é a vitória. Então, se a gente quer vencer em algo, vamos vencer a ilusão, vencer a maia, vencer a ignorância, a escuridão, tá? Então, libere a sua necessidade de vencer no quesito material. Senão você nunca vai estar em paz, certo? Você está sempre lutando para manter a sua posição de vencedor. Depois tem o terceiro item que fala: deixe ir a sua necessidade de estar certo. Tá? Essa necessidade de que eu lembro assim, você não precisa estar certo, você tem que estar feliz nesse mundo. Você não tem que ficar convencendo as outras pessoas de que você possui a verdade, certo? Não é assim. Então, isso é o ego. O ego ele quer provar para todo mundo
dentro da religião, da política, e aí, enfim, em cima de todas as áreas humanas que criam esse conflito, onde você quer se tornar o maioral e provar que a sua verdade é uma verdade superior à dos outros. Isso é o ego. Quando você está vivendo na verdade de si mesmo, do espírito, você transcende o certo e o errado desse mundo material. Então deixe ir a sua necessidade de estar certo. Então, lendo aqui, ó, o ego é a fonte de muitos conflitos e desavenças, porque ele o empurra na direção de tornar outras pessoas erradas. Você quer achar que você é o certinho e que todo mundo está errado. Isso acontece o tempo todo, né? Todo mundo está julgando o tempo todo. Por isso que o Mestre Jesus fala, não julgueis para não ser julgados. Na medida em que você medir, você vai ser medido. Tá? O mundo vai criar circunstâncias para que a sua verdade caia logo, logo. É igual a ciência, né? A ciência ela está sempre provando, um cientista prova uma coisa, o outro vem, destrói aquele experimento, aí vem o outro, né? Hipótese sobre hipótese, e aí acontece tudo isso. Então não fica falando, eu que estou certo. Né? Essa necessidade de querer sobrepor a sua certeza em cima dos outros. Vive a sua vida em paz. Se você está certo daquilo que é verdadeiro para você, vive essa verdade em você. Né? Então você não pode empurrar o seu ego na direção de tornar as outras pessoas erradas. Por que você quer tornar as outras pessoas erradas? Né? Há um prazer sutil falso nisso. Para você se sobressair, você quer que as outras pessoas, você quer avaliar as outras pessoas, ou difamar, ou colocá-las num patamar baixo, mostrando que elas estão erradas. Né? E às vezes aquela experiência daquela pessoa que você acha que é errada é ideal para ela. Quando a gente encarna nesse mundo, cada pessoa, às vezes o bandido, né, você fala, não, mas ser bandido está errado, ele tem que ser um sábio. Ele fala assim, não, mas naquela hora, aquele estágio, aquela vida dele ser bandido, e até morrer nessa vida por causa disso, é o melhor para ele. Ele está aprendendo assim como você está aprendendo. O bandido não vai aprender aquilo que um sábio está falando, porque ele veio, o espírito que está ali naquele aprendizado veio para isso, para aprender essas coisas. Tá? Então ele fala que quando você é hostil, está desconectado do poder da intenção. O espírito criativo é bondoso, amoroso e receptivo, e livre da raiva, do ressentimento e da amargura. Né? Então temos que ter esse espírito criativo, nos envolver com todo mundo, ter essa bondade, esse amor, né? Ter o respeito pelas outras pessoas, ser receptivo a todo mundo que chega perto de você, não fica avaliando, esse cara está errado. Você não pode avaliar as outras pessoas pelo que você realiza, o que é a verdade de si mesmo naquele momento. Tá? Verdade, só existe uma verdade absoluta que é Deus. Tá? As outras verdades são relativas. No momento em que você se une a Deus em amor puro, aí você está situado na verdade unificada em tudo. Aí quando você está unificado em Deus, você é uma pessoa mais, como fala, né, silencioso, é bondoso, amoroso, tem essa receptividade, você está livre de raiva, né? Você fica com raiva do outro porque o outro se destaca mais que você, isso é falso ego. Não pode, se você está avançando na vida espiritual, se você está purificando a sua vida, se você quer receber a ajuda, né, desses seres ascensos que já passaram por essa fase que você está passando agora, de aprendizado, então você não pode ter raiva de nada, de ninguém, deixa cada um viver a sua vida em paz, não fica com essa amargura, né? Essa amargura, porque, na verdade, é explicado que todo mundo, no fundo, quer ser Deus. Todo mundo quer ser o próprio Deus. Né? Então tem gente que inveja até o próprio Deus. E daí se torna um ateísta, ou fala mal,
do divino, fala que ele está errado, que ele criou tudo em desacordo com a harmonia, que se você fosse Deus você ia criar o universo de uma maneira ideal, né? Então isso aí você tem que tirar. Isso é o falso ego, ele é terrível, né? O falso ego ele vem da sua mente. A mente é o assassino do real quando ela cria essas divisões, essas dualidades. E você tem que acordar para isso. Tá entendendo? Então temos que realmente nos situarmos, né, com muito amor naquilo que é evidente para quem está querendo avançar espiritualmente. O ego, todos os dias, orar e vigiar, e matar o ego todos os dias. Então, deixe ir a sua necessidade de estar certo. A partir de hoje você não vai querer provar para ninguém que você é o dono da palavra, mesmo que você tenha um conhecimento escritural, que mesmo que seja o próprio Deus falando, você não vai impor isso sobre outra pessoa. Você fala assim, toma um livro aqui, eu gostei de você, eu senti que você tem uma tendência espiritual, lê aí, a gente vai compartilhar depois, vai conversar. Então tem que ser assim, não ter esse ego, eu estou ensinando, eu sou o mestre, eu sou o guru. Tem que sair disso, certo? Deixa Deus conduzir a sua vida. Se tiver alguém que apareça para compartilhar a sua verdade, ou a sua certeza, ou aquilo que você acha que é o bom, que é a luz, você compartilha, mas sem querer se sobressair pessoalmente nesse relacionamento. Sem querer pessoas te idolatrando, te adorando, ou te apoiando a sua certeza. Por isso que tem tanta briga no mundo, né, entre as religiões. Imagina, está tudo errado. A religião não pode, né, fica brigando porque lá o líder daquela religião falou isso, o Deus daquela religião é diferente do seu, então a gente vai fazer guerra porque o meu Deus é melhor que o seu. Essas coisas que eu completamente ignorante, né? Depois vamos agora para o quinto item. Deixe ir a necessidade de ter mais. Ok? Então, essa necessidade de que eu quero mais, e que eu vou ser melhor se eu tiver mais coisas, né, que eu vou ter mais desfrute nesse mundo facilitado, porque se eu tenho muitas coisas eu vou conseguir o que eu quiser, né, vou dar meu jeitinho para desfrutar do mundo, de subornar as pessoas para que tudo fique conforme eu quero. A gente vê hoje em dia, aí, na atualidade, né, os homens chamados homens de poder manipulam tudo através do dinheiro, porque eles querem mais e mais e mais. Lá no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna ele fala isso, né, no capítulo 16, que os seres que têm essa propensão mais demoníaca, que estão completamente vivendo uma vida material, né, que o falso ego está lá em cima, eles querem sempre mais e mais. Eles têm, por exemplo, bilhões nas suas contas, mas eles querem trilhões. Por quê? Porque o outro cara lá tem trilhões. O ego dele é maior. E você quer que o seu ego também tenha trilhões. Então faz essa medição. Sempre ter mais, sempre exigindo, né, da vida mais, que a vida podia ser melhor. Não é, você tem que, né, amar o que você tem. Amar aquilo que Deus te ofereceu para você viver dentro de uma necessidade espiritual. Para você seguir sua vida espiritual, Deus ele diz lá no Bhagavad Gita, né, eu trago, para quem se rende a mim, eu trago o que lhe falta e mantenho o que ele tem. Então temos que caminhar assim, porque mais, né, sempre tudo que é exagerado traz mais problemas, mais preocupação, aí sua cabeça nunca fica em paz, nunca fica relaxada para você viver uma vida espiritual. Entende? Então, na descrição desse deixe ir a necessidade de ter mais, é dito, o mantra do ego é, entre aspas, né, mais, melhor. Ele nunca está satisfeito. Não importa quanto você consiga ou adquira, seu ego vai insistir que não há o suficiente. Daí você pode calibrar, né? Você pode questionar, será que eu sou uma pessoa assim? Será que eu não estou satisfeito simplesmente em respirar, em observar o sol, de ter meu carrinho, vamos dizer assim, meu carrinho, né,
bom, né, daquela classe aceitável, uma casinha interessante onde eu tenho uma boa cama, onde eu possa pagar minhas contas, né, mensais e viver uma vida tranquila, com, assim, com tudo que seria, né, uma família. Mas não, você quer mais, você quer uma Ferrari, você não tem problema ter uma Ferrari, o problema aqui é o falso ego. O falso ego é a mente que não está nunca satisfeita. Certo? Não tem problema você ter muito dinheiro, ter Ferrari, ter uma mansão, um palácio, não importa. Mas você tem que saber que o falso ego ele nunca vai estar satisfeito. Sempre tem aquele que tem mais. E aí você começa a desfilar. Certo? O falso ego que é assim, eu vou trazer essa pessoa na minha casa porque ela vai ver que eu tenho uma casona e esse carro meu maravilhoso aqui, eu vou sair, então muitas mulheres vão começar a olhar para mim. E assim é o falso ego, né? Falso ego, quero um helicóptero, quero um iate, né? Não tem problema ter isso. Se você quiser, Deus te dá, mas a partir do momento que você está fazendo isso ser a sua identificação material, de soberba, de orgulho nesse mundo, então você não vai avançar espiritualmente. Porque vida espiritual significa que você se rende a Deus. Você tem que pegar seu ego, se render a Deus e deixar que a vontade divina de Deus se manifeste na sua vida. Então, se você é totalmente egóico, né, com esse falso ego, você não vai se render a Deus. E para avançar espiritualmente nesse mundo, você tem que se render ao divino, que está no seu coração agora mesmo. Além do que, Deus ele é o maior que o maior, ele é o melhor que o melhor, ele é o mais rico, ele é o mais sábio, o mais puro, o mais inteligente. Deus é infinitamente mais do que você. Certo? Aí você você não se rende. Por quê? Porque seu falso ego, você que quer ser Deus, mas você nunca vai ser Deus. Você é uma parte integrante de Deus. É um Deus, né, com letra minúscula, certo? Então você tem que se render à fonte suprema da existência, eliminar o seu ego, purificar a sua mente e aí deixar o próprio divino que está no seu coração se manifestar. Aí você vai ter uma vida realmente plena, feliz. Você vai ser qualificado como um sábio nesse mundo. Tá? Então essa necessidade de ter mais. Um sábio, por exemplo, ele é muito humilde, né? Como dizia o Mestre Jesus, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Tem que ter essa humildade. Aí Deus, o reino de Deus vai se manifestar para você. E quando o reino de Deus se manifesta, você é a pessoa mais rica desse planeta, mais opulenta. Se você tem o amor de Deus no seu coração, você é a pessoa mais privilegiada, certo? E esse mundo aqui todo é só uma ilusão, vai acabar a qualquer momento, por mais coisas que você tenha. Tem que pensar isso, tem que sair fora dessa mentalidade retrógrada, né, que você está fazendo há tantas e tantas vidas. Então, o ego ele nunca vai ficar satisfeito. Não importa o quanto você consiga adquirir, porque o ego vai falar assim, mas não está suficiente. Por quê? Porque a mente ela tem essa característica de sempre querer algo diferente. Mesmo que você esteja vivendo, por exemplo, no paraíso, você vai querer ir para o inferno, de vez em quando. Ou se você está vivendo só no inferno, você vai querer ir para o paraíso. A mente tem essa característica. Então ela nunca está satisfeita. Por mais coisas boas que você receba, se você não está situado no espírito, não está conectado com o divino em seu coração, você não vai estar satisfeito. Por quê? Porque você não está situado no espírito. Essa é a razão de não haver satisfação quando você está no ego. Porque quando você está no falso ego, você está vivendo fora da realidade daquilo que você é de fato. E você só pode ficar satisfeito na sua existência se você se render a Deus. Se você viver em comunhão com o divino no seu coração. Além das dualidades, né, mais ou menos, certo ou errado, entende? Essa é a chave para você compreender. Então, ele fala aqui, né, você se encontrará em um estado perpétuo de esforço para obter
É uma luta diária, você quer sempre obter mais e mais. Aí você não tem tempo para dar uma sentadinha, entrar numa meditação, no silêncio interior, na paz, né? E no Bhagavad Gita, Krishna diz que você só encontra a felicidade quando você atinge a paz interna. Logo, a pessoa no falso ego nunca vai ter felicidade nem paz, porque ele está sempre esforçando para obter algo e toda a sua energia, todo o seu tempo é perdido nessa labuta insana, absurda. Porque se você compreende que Deus está controlando tudo, Ele vai te dar tudo que você precisa se você se render a Ele. Se você deixar o ego de lado e colocar o eu real para existir nessa atmosfera chamada material. Você tem que entender que o seu corpo material é uma máquina biológica, é um instrumento que Deus te deu para você usar para se iluminar nesse mundo. Enquanto você não fizer isso, você vai ficar lutando com a vida, achando que a vida é seu inimigo, ou que você tem que apropriar da vida, desfrutar da vida, sem saber o que realmente é a vida. Porque você é a vida, você é o caminho, a verdade e é a vida. Está entendendo? Então sempre esse esforço, né? Esse esforço inútil, porque quando chegar a morte você vai ter que entregar tudo aquilo que você acreditou e lutou durante toda a sua vida. Né? Se você não acredita em vida depois da morte, se você não acredita em Deus, não acredita no Espírito, aí tudo bem. Vai indo e depois você vai obter a resposta após a morte física. Né? Então pode continuar aí com o seu falso ego, que você vai estar coerente, já que você não acredita em nada. Né? Então acredita pelo menos na sua ignorância e segue em frente. Tá? Então você, aqui fala assim, eliminando a possibilidade de nunca chegar. Você está sempre se esforçando e nunca chega ao resultado da satisfação que você quer. Eu lembro que quando eu era pequeno, né, quando meu corpo era pequeno, eu desejava uma mesa de sinuca. Não sei por que eu tinha esse desejo. Aí, pô, meu sonho, conversava com meu pai, pô, não, vou te dar. Aí me deu a mesa de sinuca. Depois de 2 semanas eu já queria outra coisa, não tinha mais interesse na mesa de sinuca. Quando meu corpo era bem pequenininho, por exemplo, eu desejava uma bicicleta com 7 anos, uma bicicleta do sonho com a rodinha, né? Todo mundo tem isso, né? As meninas são bonecas e outras coisas atualmente, hoje em dia celular, né? Essas coisas. E aí quando eu ganhei a bicicleta, né? Andei durante um mês, aquilo foi muito bacana, aí depois eu não queria. Ou uma pessoa que namora ou casa, né? Casa com aquela mulher dos sonhos, mas depois de um mês, depois de 1 ano ou 2 anos de casado, já não quer mais. Aquela mulher já estava pensando em amantes, pensando em 1000 coisas. Entende? O falso ego, ele nunca vai atingir o ideal do seu esforço de querer algo a mais na sua vida. Esse mais é um empecilho que está te atrapalhando. Logo você tem que desejar o quê? Você tem que desejar, por exemplo, mais espiritualidade, mais contato com Deus, mais associação com pessoas que estão, né, nessa frequência espiritual, mais amor, mais devoção, mais serviço a Deus. Então aí sim, aí você pode desejar mais. Através do eu real você pode desejar mais. Porque esse mais é uma constante natural da pessoa que está evoluindo. Quanto mais você ama, né, quanto mais você desperta o amor no seu coração, pelas coisas superiores, por Deus, mais esse amor abrange naturalmente. Certo? Já no falso ego não. Quando você ama algum objeto, alguma pessoa, algum lugar, alguma situação, alguma profissão, esse amor ele não cresce, ele é algo assim, você está ali, mas tem um interesse, não é amor pelo amor. Então temos que ficar ligados nisso. Né? Então vamos para o 6º item. Deixe de se identificar com base em suas realizações. Né? Você não pode se identificar
com base naquilo que você... é a sua realização. Este pode ser um conceito difícil de se pensar, que vocês são as suas realizações. Porque aí a pessoa acha que o que ela está realizando, a experiência da vida dela, é ela mesma. E em função dessa experiência, dessa crença, você adquire hábitos, né, vícios, certezas, que você quer achar que você é aquilo. Como a pessoa fala assim, ah, mas essa é minha segunda natureza, é meu hábito fazer isso. De modo que é uma coisa tão mecânica que você não percebe que não é você, é a sua mente que está indo num movimento mecânico, e você fazendo as coisas achando que é você, mas não é você, é o seu falso ego. Isso aí é muito incrível, né? É como uma programação de computador, né? O cara vai lá, programa, e o computador ele vai fazer exatamente aquilo. Então, de reencarnação em reencarnação, você nasce, né? Você tem todas as informações, toda a educação, tudo aquilo que um sistema, um governo, uma nação faz você acreditar, e você acha que aquilo é a sua identidade. Por isso está falando aqui, deixe de se identificar com base em suas realizações. Certo? Porque assim, ó, esse pode ser um conceito difícil de se pensar, que vocês são suas realizações. Aí tem a briga, tem um conflito, porque, vamos dizer, uma pessoa dessa nação aqui é diferente dessa, porque ela tem realizações diferentes. Mas essa pessoa que ela acha que ela é certa, ela acha que é aquilo, que ela é aquela religião, que é aquela política, que é aquela sociabilização. E aí quando ela encontra com essa aqui, dois falsos egos, criados em sistemas diferentes, né? Um extraterrestre, por exemplo, quando ele vem aqui, ele olha os seres humanos e ele acha que ele é superior, né? E aí, até mesmo os demônios, né? Os demônios, eles acham que eles têm que escravizar a humanidade, que eles têm direito de roubar a energia. Por quê? Às vezes nem é culpa deles, é porque eles acreditam que é isso. Você acredita naquilo que você pensa que você é, né? Tem não sei qual filósofo que falou, você é aquilo que você pensa que é. Não é isso, né? Isso aí é errado. Você é uma parte integrante de Deus que não tem nada a ver com todas as informações que você entrou de um sistema, né? Recebeu de um sistema materialista, ignorante, sem espiritualidade, ou com ideais falsificados, manipulados, seja na parte religiosa, política. Então você vive caracterizado por algo que você não é. Então tem que matar esse ego. Você tem que, como fala, ouvi uma vez uma pessoa falar, você tem que desaprender. Tem que desaprender tudo isso que colocaram na sua cabeça, que fez você se tornar um robô, né? Um mecanismo onde você fala assim, ah, mas isso é minha natureza, não tem como eu agir diferente. Aí o cara fala assim, ah, não tem como eu buscar Deus e atingir essa luz, essa espiritualidade, porque a minha natureza é ateísta, então eu cresci assim, não acreditando em nada, então não quero buscar Deus, não me interesso por Deus, e eu tenho raiva de quem é religioso, né? E aí a pessoa, é isso que isso está dizendo aqui. Então deixe de se identificar com base em suas realizações. Aqui depois ele continua, Deus canta todas as músicas, Deus constrói todos os prédios, Deus é a fonte de todas as suas realizações. Eu posso ouvir o seu ego protestando em voz alta. Então o que o autor falou aqui, que o seu ego está falando, não, eu sou eu por mim mesmo, eu que me criei, eu que tenho certeza do que eu sou. E você não entende, né? Deus é que está cantando todas as músicas, está construindo, né, todos os prédios, todas as formas físicas, mentais, né, emocionais. Deus que é a fonte de tudo aquilo que você está realizando nesse período específico da sua vida humana, que você está agora aqui nesse planeta Terra. E daí, se você tem um falso ego muito desenvolvido, você não vai querer aceitar que você é submisso a Deus e que
a realização que porventura você tenha só pode vir se for de Deus. Deus é que está controlando tudo. Assim, quando a pessoa vai encarnar, ela encarna em determinado país, em determinada forma, família, com doença ou com saúde, com inteligência, ou uma pessoa mais, né, tola, né, ou com problema mental, ou com problema emocional. Tudo isso aí é a experiência que o plano superior está te dando. E esse plano superior obedece a Deus. E Deus, ele te dá, ele entra no seu coração e dá a oportunidade de você viver as experiências que são os frutos daquilo que você semeou. Certo? Você tem que entender isso. É o seu ego que está misturado com tudo isso. Para você escapar do karma e dessa miscelânea de movimentos, né, mentais, emocionais, você tem que se render a Deus e se situar no Espírito. Aí você transcende o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Você deixa a vida acontecer. Já que você semeou coisas boas e ruins na vida passada, você vai deixar acontecer. O que for ruim vai se manifestar. O que é bom também vai se manifestar. Mas você não tem nada a ver com esse ruim e com esse bom. Você tem que ir além do karma. E enquanto você continuar no ego, você não sai do karma, você não sai da maia, você não sai da Matrix. Está entendendo? Então vamos para o último item. Deixe ir a sua reputação. Reputação é fama, né? É fama, é como você quer transparecer para o mundo uma determinada importância. Quer ser famoso, né? Quantas pessoas, eu quero ser um astro de Hollywood, eu quero ganhar muito dinheiro. Porque a fama, né? Você aparece. O ego quer aparecer. O ego, ele quer ser elogiado. Você quer satisfazer uma pessoa, elogia essa pessoa. Aí ela vai ficar sua amiga. Porque você, né, encheu o ego dela, como se fala. Então as pessoas querem isso, até mesmo se você é um devoto de Deus, você quer ser reconhecido como um mestre, como alguém importante dentro da sua igreja, do seu templo, do seu mosteiro, uma pessoa que se destaca, que dá conselhos, que dá informação, né? Então, lá, alemão ali, aquele cara lá é fera, ele tem uma reputação, tudo que ele fala é muito legal, e você quer que as pessoas, né, te enalteçam. Então esse é o orgulho, né? Eu tenho orgulho de ser humilde, né? Eu sempre brinco com isso. Tenho muito orgulho de ser humilde, dessa forma, né? Essa reputação, né? Eu sou um santo, eu sou um sábio, eu sei mais que todo mundo. Eu quero que todo mundo me veja como eu me vejo, altivo, uma pessoa com autoestima, bem-humorada. Então não é assim, então isso tudo é o falso ego. O espírito ele é bem-aventurado. Aquilo que você é Ananda, bem-aventurado, é feliz por natureza. Você não precisa ficar feliz porque as outras pessoas vêm para manter essa posição que você está querendo de se sentir feliz pela opinião dos outros. Os outros espelham, né, aquilo que você deseja que elas vejam em você. Não é assim, isso é um falso egão mesmo, muito ego. Você tem que tirar isso da sua vida. Não quero reputação, eu quero ser só eu mesmo, viver minha vida, né? Eu sei que eu sou um espírito, eu sei que há uma vida eterna, eu sei que o divino está no meu coração, eu quero ser só um devoto, rendido a Deus, de uma forma realmente humilde, amar por amar, viver minha vida, se eu puder fazer bem para um, eu faço para todo mundo, mas sem esperar essa recompensa, esse reconhecimento, certo? Isso aí é falso ego. Você tem que fazer as coisas na sua vida por amor, por prazer, fiz porque fiz. Se alguém vier muito falando com você, você chega para a pessoa e fala assim, eu não gosto muito dessa coisa, você está puxando muito meu saco, você está me enaltecendo, você está falando muita... Não é isso, eu simplesmente fiz porque me deu vontade. É igual Deus, né? Deus, imagina, Deus ele te criou, ele ajuda todo mundo. É igual fala assim, né? A chuva, né? O sol, ele se manifesta sobre os bons e os ruins. O sol não está pensando assim, estou cedendo calor, eu quero que todo mundo me adore. Não é assim, o sol é um semideus. Ele representa a divindade com aquele fulgor brilhante.
E aí o sol por isso que ele está naquela posição de sol, ele é amor puro, ele está dando vida, prana, energia para todo mundo. Então nós temos que ser como o sol, simplesmente vamos passar nossa vibração, nosso calor, nosso carinho, por estar aqui, né, sem esperar nada disso. É igual Deus, Deus ele não espera que ninguém fique adorando, ó Deus, obrigado. Né? Se você entender esse lado do divino, você vai estar na plataforma máxima de entendimento. Deus ele não quer ser adorado, ele quer ser amado. Amado, simplesmente ame a esse Deus que está no seu coração, com muito carinho, com muita gratidão. Amar, né? A gratidão é um sintoma do amor. Intercambie a sua energia com o divino, porque você é parte integrante do divino, você é a energia do divino. E por causa disso você tem que viver em amor ao divino. Sem esperar, eu sou um devoto de Deus, então eu vou ensinar essa escritura, eu vou falar isso e aquilo, e Deus vai reconhecer em mim, vai me potencializar para ser o melhor pregador desse planeta. Dessa maneira, assim, isso é o ego. O espírito ele simplesmente fala de Deus porque ele está bem-aventurado, ele está sentindo muito prazer de falar do divino, de explicar a espiritualidade porque ele vive realizado nessa espiritualidade. Então há uma docilidade, uma sensibilidade. Você não está esperando nada, né? O segredo da vida espiritual é você não esperar nada da vida material, mas simplesmente ascensionar a sua energia. Então isso é maravilhoso quando você entende isso. Aí no dizer, né, deixe ir a sua reputação, diz, sua reputação não está localizada em você. Ela reside nas mentes dos outros. Olha que bonito isso. Né? Você em si não é nada. Mas como as outras pessoas observam você, é que está fazendo a diferença para você ser o que você é. Como eu falei antes aqui, as outras pessoas são o espelho de como você se vê. E o ego, ele quer que as pessoas, né, que as mentes vejam ele como algo superior, como algo importante nesse mundo, algo que se destaque. Então isso é reputação, é fama. Né? Então é muito, muito legal entender isso. Aí depois fala, portanto você não tem nenhum controle sobre tudo isto. Se você falar para 30 pessoas, você terá 30 reputações. Cada pessoa te enxerga de um jeito diferente. Tem gente que te detesta, por mais bonzinho que você seja. E às vezes outra pessoa que é ruim, tem pessoas que a amam. Por quê? Cada pessoa vê de um jeito, né? Cada um espelha o seu coração naquela pessoa. Tem gente que vai gostar muito de você e tem gente que não vai nem suportar ficar perto de você. Aí você não entende, mas se você estiver no espírito, nessa posição equânime de visão, você vai falar, isso é normal, eu não vou ser agradável, nem Deus é agradável para todo mundo, ainda mais eu, então deixa, aquela pessoa não gosta, mas eu não vou mudar, nem vou tentar agradar aquela pessoa, eu sempre vou ser eu mesmo, né? E aquela pessoa um dia vai, entendeu? Esse mundo um é espelho do outro, por isso que é muito importante a sociabilidade, as relações. Da mesma forma, cada pessoa vê Deus de uma forma. Tem gente que vê Deus como um inimigo. Tem pessoas que veem Deus como amigo. Tem pessoas que vê Deus como supremo, como inteligência maior, né, que ilumina tudo. De modo que vai depender de como você está seguindo a sua performance. Ok? Então vamos falar agora cada item, tá, para fazer a síntese de entendimento. Supere o poder do ego sobre você. Primeiro, deixe de ficar ofendido. Segundo, libere a sua necessidade de vencer. Terceiro, deixe ir a sua necessidade de estar certo. Quarto, deixe ir a sua necessidade de ser superior. Quinto, deixe ir a necessidade de ter mais. Sexto,
Deixe de se identificar com base em suas realizações. 7º, deixe ir a sua reputação. Então eu peguei esse texto aqui que eu estava vendo, eu achei muito interessante para a gente comentar. Lógico que eu vou colocar, né, eu falei, vou colocar umas coisas espirituais para a gente ampliar aí a estrutura espiritual da coisa. De modo que textos que às vezes não são assim, tão espirituais, você, com a sua comunhão com o divino, você consegue ter essa visão espiritual, né, das coisas de uma forma mais imparcial. Você não coloca seu ego para analisar isso. Você fala assim, realmente. Aí você tem que ver, eu tenho isso, eu fico ofendido por qualquer coisa, eu só fico julgando, eu quero sempre ter mais, eu nunca estou satisfeito. Então esse texto é bom para você se analisar, porque enquanto o ego estiver aflorado, você não consegue atingir a posição espiritual. Quando você vem para esse mundo, nessa forma humana de vida, você adquire uma inteligência exatamente para fazer essa reflexão que nós fizemos aqui. E através dessa reflexão, você vai diminuindo esse ego e levando para as pessoas o seu amor de refletir sobre isso e falar assim, saiam porque o que é a Matrix, o que é a Maia? É a expansão do falso ego, certo? Esse mundo vai continuar existindo para você, de reencarnação em encarnação, enquanto você estiver se identificando com o seu corpo físico, com a sua mente, com as suas emoções, de uma forma onde você acha que você é isso. Tá? Não tem problema, você pode sentir, ter sentimentos legais, ter pensamentos incríveis, ter uma vida física com uma performance maravilhosa, fazendo exercícios, sendo uma pessoa prestativa, porém você não pode esquecer o espírito que está por trás disso tudo. Se você tiver sempre essa consciência espiritual, você vai usar a sua vida de uma forma inteligente para viver, né, na posição que lhe é inerente como espírito, e aí você vai difundindo a sua luz. E aí Deus no seu coração vai te trazendo certas pessoas, certas situações, certos lugares, de modo que você vai criar as condições de dar alguma informação para as pessoas que estão ouvindo, como vocês estão me ouvindo aqui, certo? Então, orai e vigiai o tempo todo. Esse é o segredo que o grande mestre Jesus nos ensinou. E no Bhagavad Gita, Krishna, né, a suprema personalidade de Deus, diz, vocês fiquem comigo, porque eu já estou controlando tudo, eu vou trazer para vocês o que falta e vou manter o que vocês têm se vocês estiverem seguindo esse caminho do Espírito. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, porque eu sempre aprendo quando eu falo, né? O ego sempre tem que ouvir o Espírito falando. É isso aí. Gratidão, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!